Vamos à palavra do Senhor, Gênesis 26, versículo 25. Gênesis 26, versículo 25, diz o seguinte: então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque também abriram ali um poço. Aleluia. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para falar ao coração do teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Que nenhum deles se perca, Senhor, mas que cada um deles receba da tua palavra, da tua vida, Senhor, da tua transformação. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse altar, Senhor, seja um altar onde o teu rio vai jorrar, Senhor, um rio de vida, Senhor, um rio que vai dar propósito, desígnio ao teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Então coloca as palavras certas nos meus lábios, Senhor, que eu possa ser instrumentos da tua voz, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem crê nisso, aplauda o Senhor aí. Nós vemos aqui a história de Isaque, mas também nós vemos a vida de Abraão, de Isaque, mas também a vida de Jacó. Então toda a história da vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, elas são marcadas por três aspectos que eu quero realmente hoje, falar ao coração de cada um. Porque Abraão, ele recebe um chamado diante de Deus. E quando ele recebe um chamado e as promessas do Senhor sobre a vida de Abraão, ele começa a ter algumas atitudes que refletem muito as nossas vidas. E a gente sabe que tudo que foi escrito na palavra do Senhor foi escrito não somente porque foi escrito para que hoje nós pudéssemos seguir. E muitas dessas simbologias, muito estilo de vida que Abraão, Isaque e Jacó teve, hoje fala desse estilo de vida espiritual que nós devemos ter. E esse versículo fala muito aos nossos corações, porque fala de três elementos. Ele fala que a vida de Isaque, a vida de Abraão, a vida de Jacó, eles foram marcados porque eles eram pessoas que por onde eles iam, eles levantavam altares, eles instalavam as suas tendas e eles cavavam poços. Então, se tem um título que você quer dar a essa palavra, você pode colocar assim: edificando altares, armando tendas e abrindo poços. Porque esse título é um título tão promissor para nós? Porque esse deve ser um estilo de vida. Isso fala do estilo de vida de uma pessoa que tem propósito, que vai alcançar este propósito diante do Senhor. A história fala isso. Porque se nós realmente temos dunamis em nossas vidas, nós ganhamos desígnio. Só que esse desígnio que Deus nos dá, é importante que nós tenhamos um estilo de vida que proporcione que nós vamos chegar ao propósito, vamos cumprir o propósito, como Abraão, Isaque e Jacó cumpriu o propósito. E quando nós olhamos para a vida desses homens, aqui em Gênesis, nós vimos que Isaque, seguindo o exemplo do pai, ele edificou ali um altar. E quando nós vemos a vida dessas pessoas, desses homens, que eles sempre levantavam altares para honrar o nome do Senhor. O pai que recebeu a promessa, porque o altar fala de quem recebe a promessa e de quem, diante dessa promessa, tem um estilo de vida. Porque só levanta altares aqueles que realmente sabem para onde vai. Porque quem não sabe para onde vai, ele jamais vai levantar altar. Porque o altar fala desse estilo de vida espiritual, desse estilo de vida de oração. Então, todas as vezes que uma pessoa ele vai perdendo o seu propósito, vai perdendo de si próprio, esse chamado, esse fogo de Deus, ele vai perdendo essa vida de altar. Porque a vida de altar, ele fala de uma vida de oração. Ele fala de uma vida de quem está sempre sendo grato ao Senhor. Estávamos ouvindo a pastora Simone falando dessa entrega. Quem é que entrega, queridos, ao Senhor tudo? Aquele que tem vida de altar.
aquele que sabe levantar altares. Então, quando nós falamos de altar, nós estamos falando de entrega, nós estamos falando de submissão, nós estamos falando de rendição total ao Senhor. Quem tem vida de altar, queridos, ele se entrega sem reservas. Abraão, Isaque e Jacó, eles, em todos os lugares que eles passavam, eles se consagravam, e eles levantavam altares dizendo o quê? Aqui o Senhor fez. E sempre eram altares de pedra, altares por onde as gerações passavam, elas sabiam que havia um altar ali, que Abraão, Isaque e Jacó estabeleceu um altar. E o altar não fala somente do presente, mas o altar fala de quem é Deus na vida deles. Então, por onde eles passavam e por onde os milagres aconteciam, tinha um altar, porque aquele altar, quem olhava para aquele altar falava o quê? Deus fez isso com eles, Deus abençoou a vida deles, é Deus que está fazendo. Porque o que nós observamos hoje? As pessoas sempre começam assim, Deus faz, e Deus vai lá e faz. Mas passa um tempinho, a pregação dele muda. Já não é somente Deus que faz, é Deus e ele que fazem. Passa mais um tempinho, não mais é Deus e ele, agora é ele e Deus que está fazendo. Porque ele começa a mudar as suas atitudes. E quando passa mais um tempo, é ele que faz e não mais Deus. Então, no decorrer de toda a história, a gente consegue observar quem tem vida de altar e quem não tem vida de altar. Então, observa bem a sua vida. Se o teu altar está levantado ao Senhor. Porque o altar, ele vem por revelação. Quem levanta, quem ergue altar, é porque ele reconhece 100% de que Deus é o autor e consumador da sua fé. Que toda a sua trajetória, Deus está com ele. Então, o altar não somente representa o presente, mas representa também um chamado do passado, mas também representa o futuro, porque quem olha para o altar que foi erguido, ele sabe que Deus está ali com aquela pessoa. Então, quando nós falamos de altar, queridos, nós estamos falando desse mover de Deus. Então, eu posso realmente falar que Deus quer nos levar a um nível espiritual nesses dias. Deus vai restaurar a sua vida de altar, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai restaurar a sua vida de altar. Seu altar não pode estar caído. Um altar caído é quando não há mais oração. Um altar caído é quando não há mais entrega. Talvez você já esteja reclamando. Sabe quando é que uma pessoa reclama? Quando não tem vida mais de altar. Porque quando é que uma pessoa reclama das coisas da igreja? Quando ele acha que a igreja tem que dar algo para ele. Então não está tão confortável para ele, ele reclama. Não está tão confortável, está calor, está frio. Né? Antes a gente não tinha ar-condicionado. Então as pessoas reclamavam que está quente, não vou para o culto porque está quente. A gente colocou ar-condicionado, começaram a reclamar, está frio. Está muito frio. Então, quem é que tem esse tipo de mentalidade? Quem não tem vida de altar. Porque quando nós falamos de vida de altar, nós estamos falando de quem vai entregar tudo. O altar fala de quem está disposto a dar, e não quem está disposto a receber. Porque o culto, ele não pode ser dedicado a você. O culto é para ele. E nós não estamos aqui para fazer uma bela apresentação para que você olhe e fale, que culto agradável. Esse culto não tem que ser agradável para você. Porque você não veio aqui para receber o culto. Você veio aqui para cultuar. Todos nós estamos aqui para levantar um culto ao Senhor. Aqui é para ser levantado um altar a Ele. Então não é para você. Então não importa se o som estava alto, se estava estridente, não importa se estava calor, se a cadeira é ruim, se a cadeira é boa, não importa. Hoje as pessoas estão assim, que se cada vez mais a igreja vai tentando se mobilizar. Eu tenho acompanhado essas coisas, e cada vez mais a igreja,
ela está se estruturando, não falo somente a nossa, mas a igreja no Brasil e no mundo, ela se estrutura para encontrar uma estrutura tão perfeita, que as pessoas se sintam tão confortáveis. Porque cada vez mais está sendo direcionado às pessoas, e não mais a Ele. O altar está invertido, as pessoas querem ser adoradas. Elas querem saber o que nós somos capazes de oferecer para ela, para que ela permaneça. Eu falei um tempo atrás de uma pesquisa que a gente teve acesso. Fizeram uma pesquisa quais são os fatores decisivos para uma pessoa permanecer num culto, numa igreja. E pasmem, em primeiro lugar, de todas as pessoas que foram pesquisadas, isso é uma pesquisa americana, mas isso vale também para o Brasil. Em primeiro lugar na pesquisa, um dos fatores que são decisivos para uma pessoa ficar no lugar, são os banheiros. Se ela vai no banheiro e o banheiro está limpinho e cheiroso, tem um papel higiênico bacana ali, está tudo arrumadinho, ele fala, que igreja boa. Em segundo lugar, estrutura para criança. É um fator decisivo. Se tem uma estrutura boa para a criança, então eu vou permanecer naquele lugar. E em terceiro lugar, está o estacionamento. E lá para o 10º lugar está a palavra, está o louvor, porque as pessoas não estão mais preocupadas, porque se você vai pregar a palavra genuína do Senhor, sai um monte de gente ofendida da igreja. Porque a palavra, ela dói, ela é a verdade, ela sai ofendida, o pastor não precisava ter falado aquilo. Foi indireta para mim. O pastor está sabendo da minha vida, ele está lá no altar, apontando o dedo para mim, eu sei que ele está sabendo de alguma coisa. As pessoas, elas não estão mais interessadas em mudança. Por quê? Porque o altar está quebrado. Porque quem tem vida de altar, ele está fazendo... Para que o altar é levantado, é erguido, queridos? Para oferecer ao Senhor. A minha vida eu ofereço ao Senhor. Os meus recursos eu ofereço ao Senhor. A minha adoração eu ofereço ao Senhor. Os meus aplausos eu ofereço ao Senhor. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir, porque eu tenho vida de altar. Porque eu costumo dizer, né, por isso que a gente tem que elevar o nosso nível de oração nesse tempo. E nós vamos pegar firme para que a igreja, né, possa mergulhar bem profundo na oração. Porque eu nunca vi alguém sair de um culto de oração, né? Eu sempre falo isso, criticando. Eu nunca vi ninguém orando e sair de lá cheio do poder de Deus, dizendo assim, nossa, que igreja ruim, que líder ruim, né? Que cadeira ruim, que culto demorado. Todas as pessoas que se jogam, que se lançam diante do Senhor, elas saem de lá cheias do poder de Deus, disposta a amar, disposta a perdoar, disposta a se relacionar com Deus, disposta a servir. Por quê? Porque a presença de Deus vai te levar a isso. Então, se tem algo que o inimigo faz, uma das primeiras coisas, quando ele quer te destruir, ele vai destruir primeiro o teu altar. Porque antes, por onde você passava, você levantava um altar. Mas agora você não levanta mais um altar. Você quer o altar para você. Você quer o altar, você quer o aplauso para você. Você quer realmente que as pessoas reconheçam o que você faz. Quando Jesus fala assim, tudo que você for fazer, faça para o Senhor e não para os homens. Então, quando você está limpando o templo, você não está limpando o templo porque o pastor pediu, que isso não importa, porque se você não fizer, outros vão fazer, e se outras pessoas não fizerem, né, nós vamos fazer. Por quê, queridos? Porque não é isso. É o nosso coração, nós estamos aqui para servir, porque só se entrega quem tem vida de altar. E a vida de altar, ela fala realmente dessa semente, dessa revelação. Olha o que diz em Gênesis 12, versículo 7, fala assim, apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei a essa terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando Deus promete a Abraão, e dá um desígnio e fala assim, toda a sua descendência vai ser abençoada. Ele estabelece um altar. E por onde ele
começa a andar, a partir desse momento, ele começa a levantar o altar. O seu filho aprendeu a levantar um altar. O seu filho aprendeu a levantar altar diante do Senhor, e essa família patriarca, essa família de bênção, essa família de revelação, entendeu que toda a sua peregrinação deveria realmente honrar ao Senhor com a vida de altar. Como é que tu honra ao Senhor? Quando você chega lá na faculdade, estabelece um altar diante do Senhor. As pessoas sabem que você tem uma vida de oração, mas não, hoje os nossos jovens chegam na faculdade, e a primeira coisa que é derrubada é o altar. Ele tem vergonha de fazer uma célula, ele é perseguido, ele tem medo da perseguição, porque se ele fizer uma célula na faculdade, vão chamar ele de religioso, de retrógrado, vão chamar ele de homofóbico, vão chamar ele de um monte de coisa, e aí eles se calam. E as pessoas estão assim, por causa do assassinato da reputação que a mídia faz, o mundo faz, estão deixando de ser alguém que levanta um altar diante do Senhor. E a sua vida, ela precisa realmente representar essa vida em Deus. Porque onde Deus chega, onde Deus estabelece que eles não tem como não mudar aquele lugar. Onde a presença de Deus vem, as coisas mudam, as pessoas vão. Por isso nós precisamos restaurar. Quinta-feira eu vim aqui por culto de oração, tinha ali uns 10, 15 pessoas orando. Isso fala muito do termômetro espiritual da igreja. A igreja precisa estar muito mais envolvida em oração do que qualquer outra coisa. Não adianta nós querermos as nações, e Deus está disposto a nos entregar as nações, se nós não tivermos vida de altar. Se nós não tivermos um comprometimento em orar, em buscar o Senhor, em viver essa vida de Deus, em nos consagrar à obra do Senhor, ao serviço na célula, ao serviço na obra de Deus, na casa de Deus. Se dedicar ao Senhor, viver ao Senhor. Como eu preguei semana passada sobre Isaías, quando Deus diz o quê? Quem irá por mim? Imediatamente Isaías fala o quê? Eis-me aqui. Porque o altar fala de entrega. Quem está disposto a se entregar completamente a Ele? Tem alguém aqui disposto a se entregar completamente a Ele? Então deixa Deus restaurar o seu altar. Quando Elias foi destruir os profetas de Baal, Jezabel, a Bíblia fala que a primeira coisa que Elias fez foi o quê? Foi levantar um altar. Primeiro ele restaurou o altar que estava caído, destruiu o altar de Jezabel, de Baal, e levantou o altar do Senhor. Ele colocou 12 pedras, restaurando que as 12 tribos. Já fazia tempo que não chovia naquele lugar. A Bíblia fala que ele começou a colocar baldes de água ali. Imagina um lugar onde as pessoas estavam morrendo de sede. O que ele oferece no altar? Água. 12 baldes cheios de água. Foi a maior oferta que ele poderia entregar. Antes disso, os profetas de Baal ofereceram sangue, ofereceram tudo a Baal, e Baal não veio, não mandou fogo naquele lugar, mas quando Elias despeja a água, a Bíblia fala que aquilo foi tão poderoso diante de Deus, que Deus veio como fogo naquele altar, e lambeu aquele altar, aquele sacrifício, lambeu aquela água, que ele tinha cavado um rego ao redor, onde estava cheio de água. Quando Deus consome aquele altar, Ele pega para o seu servo e fala assim, vai falar a Acabe que vai chover. Por quê? Porque no altar é um lugar de semeadura. Se ele semeou água, vai vir chuva. E se você for ver a história, Deus mandou chuva. E veio chuva naquele lugar e Deus mudou a sorte. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas, queridos, começa pelo altar. Começa pelo altar. O altar é mais importante do que qualquer coisa. A Bíblia fala, elas falam o seguinte: quem é maior, a sua oferta ou o altar que consagra a oferta? Porque o que serve a nossa oferta se não tiver um altar para consagrar essa oferta? E quem é maior, o altar que consagra a oferta
por aquele que é adorado no altar, que é o Senhor. Tudo em nossas vidas precisa começar pelo altar, queridos. O altar, ele fala dessa entrega. O altar fala de uma vida realmente consagrada, de uma vida de oração, fala de um estilo de vida. Então todo altar que está em ruína precisa ser restaurado. O altar fala de intensidade. E pode observar, quem não ora mais, quem não tem intensidade diante do Senhor, quem não recebe mais revelação, porque só levanta altares quem tem a revelação. Só entrega quem tem revelação. Repete comigo, fala assim, só entrega quem tem revelação. Quem tem revelação, ele não tem problema em entregar. Vou citar um exemplo que eu dei de manhã. Um exemplo bem bacana. Vamos supor que você conheceu um homem, um José. E o José chegou para você e falou o seguinte: você poderia me dar R$1.000? O que você falaria para o José? Eu te dar R$1.000? Sai fora, cara, não tem nem para mim, eu estou precisando de R$1.000. Nem te conheço. Você não daria fácil R$1.000 para uma pessoa que você nem conhece, a não ser se fosse por revelação. Imagina se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, daqui uns dias vai chegar um homem chamado José para você, e ele vai pedir R$1.000, mas deixa eu te falar, é porque ele quer te dar R$100.000. Se você der de bom coração os R$1.000 para ele, você vai ganhar R$100.000. O que é que foi? Revelado para você o que aquele cara queria. Porque sem a revelação você não ia fazer. Imagine diante dessa revelação, o José chegando para você, depois de você ter a revelação do que ia acontecer. Quando José falasse: ei, você pode me dar R$1.000? O que é que você falaria para ele? Claro, meu irmão. Mas José ia dificultar, ia falar: você nem me conhece. Você ia fazer uma cara de santo e ia falar assim: eu não preciso te conhecer. Só em olhar para você eu sei que você é um homem de Deus. Você não teria dificuldade em entregar esses R$1.000 para ele. Por quê? Porque algo foi revelado a você. Da mesma forma de outra, ao contrário também, né? Talvez você tivesse o coração para dar, mas de repente alguém revela para você que aquela pessoa é um usurpador, você não daria mais nunca para ele. Porque a revelação muda a sua entrega. Então, quando Abraão recebe as promessas do Senhor, ele passa a entregar, ele passa a dizimar, ele passa a ofertar, ele passa a vida dele ser conduzida mediante a revelação. Então, o altar é uma resposta da revelação. Quando você se entrega ao altar, é porque você recebeu a revelação de quem você é em Deus. Porque você entende que sem consagração, sem entrega ao Senhor, você nunca vai conseguir chegar naquilo pelo qual Deus te chamou. Quando você recebe a revelação, você larga tudo. Eu me lembro quando Deus me chamou eu e a Gorete. Nós viemos para cá, passamos muitas dificuldades, mas dificuldades grandiosas que você nem imagina. Mas por que é que nada nos fez desistir? Por causa da revelação. Porque o que Deus revelou para nós, e nós, pela fé, acreditamos nessa revelação, e hoje ela é real, aquilo que é real para nós, porque nós já desfrutamos das promessas do Senhor. Mas para nós chegarmos aqui, eu posso lhe garantir, sem vida de altar, você não suporta o Evangelho. Não suporta o Evangelho. Quantas pessoas querem abrir? Eu conheço um bocado, que eles acham que abrir igreja é alugar um lugar, e aí eu auto me consagro a pastor, e eu vou lá pregar o Evangelho, e eu pareço pastor, tenho cara de pastor, faço tudo como pastor, mas o negócio não desenvolve. Por quê? Porque não foi Deus que chamou. Porque 99% do chamado é graça, não depende do cara que foi chamado.
não é talento. Você pode ser talentoso, você pode ser rico, você pode ser bonito. Porque se dependesse de ser rico e bonito, eu estava lascado. Não depende disso, depende de quê? De favor, de graça de Deus. Quando Deus aponta e fala, eu vou te abençoar, sou eu que vou fazer. Aí o que é que você faz? Altar, altar. Por onde você anda, você levanta um altar e diz, foi Deus que fez isso, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que me deu, é Deus que está fazendo, é Deus que está à frente. Porque as pessoas não entendem que é a vida de altar que te leva a cumprir o propósito. Porque quando você tem a revelação, a sua vida, ela se transforma em uma vida de altar. Então o altar, ele deve ser reconstruído e deve ser levantado todo o tempo. É tão maravilhoso saber que quando nós levantamos um altar, o Senhor vem, Ele restaura e nós podemos nos entregar a cada dia. Então hoje o Senhor tem um chamado para você. Ele quer que você restaure o seu altar. Ele quer que você fale, Deus, eu me entrego, eu restauro o meu altar, eu não quero que nada e nem ninguém quebre esse altar de adoração, de restauração. Então é maravilhoso, querido, saber de tudo isso, de edificar esse altar. O mundo, eles não podem parar a revelação, a missão que Deus te deu. E eu quero terminar falando sobre o altar, dizendo o seguinte, que o maior medo do diabo na vida de um crente é que esse crente tenha uma vida de altar, porque altar fala de fogo, fala de poder, fala de unção. Não adianta você querer começar seu ministério achando que vai se espremer ou vai cantar um cântico. Isso vai trazer unção na sua vida. O que traz unção, queridos, é temor, é vida de altar, é entrega, amém? Quem tem vida de altar, que aplauda o Senhor em nome de Jesus. Só que Isaac não levantava só altar. Esses homens também eram marcados porque eles viviam em tendas. Então, por onde eles passavam, ele levantava altares. Mas também as suas casas eram tendas. E quando a gente fala de tenda, isso tem uma simbologia tão tremenda. Não somente de adoração, mas de cumprir o propósito do Senhor. Porque a tenda nunca fala do fim do propósito. A tenda fala o seguinte, eu estou disponível ao Senhor. Por que a tenda tem esse significado? Porque a tenda fala o seguinte, eu estou disposto a qualquer momento desmontar a minha tenda e obedecer ao Senhor. Isso começou lá no Egito, isso tem bem claro, quando Moisés vai para o deserto, o que é que Deus fala? O povo vai morar em tenda. Então a nuvem vinha, quando a nuvem parava, todo mundo armava a tenda e ficava ali. Quando a nuvem começava a andar, todo mundo desarmava a tenda e seguia a nuvem. Por quê? Porque tenda, vida de tenda, fala que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não estamos aqui, queridos, seja para construirmos coisas para nós. Eu construí uma casa, mas eu tenho certeza que daqui a 50 anos vai ter uma outra família ali dentro. Uma outra pessoa que talvez não seja nem da minha família. Que não seja talvez nenhum dos meus netos. Talvez seja outra família. Você já parou para pensar que tudo que você tem, daqui a 100 anos, outras pessoas vão estar possuindo o que você tem? Porque nós não temos nada nessa terra. Então é bobeira você gastar todos os seus dias querendo construir prédios, né? Colocando estacas, achando que é seu. Então quando nós olhamos para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles tinham uma certeza, a minha morada não é aqui, a minha morada é celestial, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Isso não significa que você não pode conquistar, que você não pode construir casas ou possuir bens, não é nada disso. Eu estou falando de coração, de quem está disposto a entregar tudo. Porque nós temos tudo, mas na verdade nós não temos nada. Deus nos dá o direito de termos tudo, mas nós não vamos levar nada.
O próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós somos embaixadores dos céus. Nós estamos aqui só porque nós precisamos representar o reino celestial. Então, vida de tenda fala de alguém, de pessoas que estão disponíveis. De pessoas que estão disponíveis a dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Olha aqui o pastor André, a pastora Paula indo embora lá para Itacoatiara. E a palavra que eu trouxe para ele é o seguinte: não construa nada achando que você vai ficar velhinho lá em Itacoatiara, agora é a minha igreja. Não, porque Deus não quer que a gente tenha esse tipo de vida. Nossa vida é vida de tenda. Deus pode nos levantar de lá, pode te levar para um outro lugar. Deus pode estabelecer outras coisas muito maiores do que Ele pode imaginar. Por isso, quando nós falamos de tenda, nós estamos falando de um coração disponível. Então, tenda fala de sermos imparáveis, tenda fala de mover de Deus, prédio fala de mover do homem, daquilo que o homem quer para si, a sua estabilidade, mas tenda fala de que eu estou disponível. Em Hebreus 11, quando ele fala dos heróis da fé, 11, versículo 8, ele fala que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício é o construtor, é Deus. Eita, coração, olha o que a Bíblia está dizendo, que foi pela fé. Eles foram para a terra da promessa, mas eles decidiram morar em quê? Em tendas, porque eles sabiam o quê? Que o verdadeiro fundamento deles era algo que vinha de Deus, não era o lugar físico. Apesar deles terem tomado posse da promessa, eles decidiram morar em tendas, porque eles sempre estavam dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, estou disposto a obedecer. Então, tenda não é uma habitação física, ela é uma habitação móvel, ela é flexível. Tenda fala de estarmos sempre prontos para partir quando o Senhor quer. A Bíblia fala da tenda da consagração. Essa tenda Isaac levava para onde ele ia, ele levava a intimidade com Deus. Porque ele entendia que o seu destino final não era um lugar terreno, mas era algo maior. Deixa eu te falar, meu irmão. O seu destino final não é Valparaíso, não é Itacoatiara, não é o Nordeste. O seu destino final é o reino celestial. Então, por onde Deus te levar, mesmo que seja a terra da promessa, entenda que a promessa é dele, o propósito é dele. Deus pode estar nos movendo, queridos, para gerações futuras, apesar de eu acreditar, queridos, que o fim está tão próximo. Todos sabem disso, né? Eu já falei no último culto que eu estou preparando uma palavra sobre o fim dos tempos. Porque todo mundo crê nesse juízo final. Já estão sendo construídas naves espaciais para saírem da Terra, porque os homens estão acreditando que quando o fim chegar, eles podem ir para Marte e vão ficar de boa lá, né? Centenas e centenas de pessoas já estão preparadas, se preparando para se mudarem para Marte. O fim está próximo, muito mais próximo do que você imagina. Porque tenda, ele fala desse significado de pessoas que estão disponíveis. Vida de tenda significa não se apegar a bens. Vida de tenda significa realmente entender que o tempo é do Senhor e que o nosso lugar são os céus. Eu preciso buscar a presença de Deus. Porque tenda fala de sermos, né, de mobilidade, flexibilidade. Mas prédios fala de quê? De sermos imóveis. Então Deus não nos quer somente aqui. Deus quer realmente nos dar lugares extraordinários, em nome de Jesus. Então restaura o seu altar. E aprenda a ter vida de tenda. Aprenda a realmente estar sempre disposto ao Senhor, ou disponível ao Senhor.
E o terceiro ponto que eles tinham como elementos era cavar poços. Isso fala tanto ao meu coração, porque o poço fala dessa sobrevivência. O poço fala realmente por onde eles andavam. Deus dava condições de sabedoria para que eles pudessem cavar poço. E esse poço realmente vinha água. E a água fazia Isaac prosperar. Está lá em Gênesis 26, versículo 12. A Bíblia fala que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuiu ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus que tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparte-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Deixa eu te falar uma coisa, Isaac estava ali desfrutando da promessa, e já tinha muitos poços cavados. Então, o pai dele a tinha cavado. E ali, Isaac começa a prosperar, e a Bíblia diz que ele ficou muito, mas muito rico, porque ele estava desfrutando de uma herança, era promessa de Deus. Mas aconteceu algo, os filisteus, quando viram que ele começou a prosperar, começaram a ficar com inveja. E aí eles foram direto nos poços. Quando eles acordavam, eles enchiam aqueles poços de terra, para que eles não pudessem mais tirar água, para que a prosperidade dele parasse, para que ele pudesse parar de crescer. Expulsaram ele ali da terra, falaram: você está ficando rico demais. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem promessa para você, Ele vai prosperar a sua vida, Ele vai fazer com que você prospere, em nome de Jesus. Quem quer ser próspero aqui? Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres aqui que vão ser tão prósperos, que vão ser riquíssimos. Isso não tem problema nenhum, queridos, desde que essas riquezas sirvam ao Senhor, porque é a única coisa que vale a pena. Agora, se você está disposto a prosperar diante do Senhor, você também tem que ter maturidade para saber que nessa caminhada sempre vai se levantar invejosos. Enquanto você não prosperar, você não incomoda ninguém. Começa a prosperar, você vai ver que incomoda. Pode ser em coisas simples. Você quer ver você incomodar? Emagreça. Quando você entrar na igreja magra, irmã, já vão começar a falar: chegou Jezabel. As pessoas, por natureza pecaminosa, elas se incomodam quando outros prosperam. Se o pastor aparece com um carro velho, esse aí é homem de Deus. Esse não rouba. Mas se o coitado do pastor se endividou com um carro para comprar um carro novo, para ver se ele anda melhor, está roubando a igreja. Começou a incomodar. Uma vez um cara veio falar para mim assim, foi na escola, não foi agora, não faz tempo. Ele estava incomodado porque o pastor Silas Malafaia tinha um avião. Eu não concordo de pastor não ter um avião. Eu falei: não concorda por quê? Qual o problema o cara ter um avião? O mundano pode ter, né? O prostituto pode ter, igual o dono aqui de uma fábrica de remédios, bem aqui da coisa. Eu conhecia o piloto, o cara que andava com ele. E ele falava que o cara tinha um avião de 6 ou 8 lugares. Ele disse que muitas vezes eles estavam no avião e o cara colocava 5, 6 prostitutas dentro do avião e andava no avião. Então quer dizer que o prostituto está bem. Mas porque o pastor prosperou, o cara vendeu muitos livros, o cara está andando, está levantando igreja, não pode ter, porque incomoda o cara. Mas tu está incomodado com o quê, cara? Vai orar. Vai orar para que Deus levante muito mais homens prósperos, homens que são capazes de fazer coisas extraordinárias.
Homens que estão dispostos a mudar as nações. Isso não importa se falam o que falam, se não é um exemplo para nós ou não. Estão fazendo a obra de Deus, você está incomodado com quem? Então, quando a gente vai prosperar diante de Deus, você sempre vai incomodar, né? Quantas pessoas já se levantaram contra nós por inveja? E olha que nós não somos nada, nós incomoda. Então, se você vai prosperar diante de Deus, vai cumprir as promessas, já começa a blindar o seu coração. Vai se levantar pessoas para entulhar os seus poços. Fala para o seu irmão, mas fique tranquilo. A bênção não está no lugar, a bênção está sobre a sua vida. As pessoas sempre acham que é assim. Quantas pessoas, quando a gente veio aqui para Valparaíso, no ano 2000, 1999 para o ano 2000, as pessoas batiam no peito e falavam assim, lá é um cemitério de pastores, é um esgoto de Brasília. Nos desestimulava de uma forma muito grande, a gente crendo na promessa. Hoje as pessoas veem o que a gente está conquistando, sabe o que é que eles falam? É porque Valparaíso é mais fácil a igreja crescer. É mais fácil aqui, lá, porque tem muita gente, as pessoas são mais assim, unidas, aí você coloca, a igreja cresce. As pessoas, elas sempre têm o coração para isso. Então, quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, quem realmente tem unção para alcançar as promessas, você tem que entender que essas coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque a bênção está sobre você, Deus vai fazer. O que é que a Bíblia diz? Que jogaram ele para onde? Para Gerar. E ele foi para Gerar. Chegando lá em Gerar, Gerar significa lugar árido, seco. Ele poderia ir para o Egito, que era um lugar de prosperidade, era mais fácil prosperar no Egito, lá tinha emprego, lá tinha comida, lá era cidade grande, mas Gerar, ninguém prosperava em Gerar. Egito era o lugar da possibilidade, mas Gerar era da impossibilidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando a bênção do Senhor está sobre sua vida, queridos, a bênção está sobre você, e onde Deus te colocar, Ele vai prosperar a sua vida em nome de Jesus. E o caminho de Deus passa pela impossibilidade. Deus quer nos abençoar. A nossa colheita, ela não é natural, ela não depende das condições naturais, a nossa colheita depende da palavra do Senhor. Isaac foi abençoado em Gerar. Mas o versículo 15 fala que os invejosos também tentaram entulhar os seus poços. Está ali, versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e chamaram ali um poço de água viva. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Olha, ninguém tinha poço ali. Isaac chega lá e vai cavar um poço onde ninguém tinha poço. Sabe o que os caras falaram? Esse poço é nosso. É porque a gente não tinha cavado direito, a água é nossa. E foram para cima de Isaac. O que eles não sabiam, queridos, é que por mais que eles tentassem impedir as promessas do Senhor alcançar Isaac, Deus iria cumprir esse propósito. Por mais que se levantem, por mais que falem, por mais que tentem impedir, eles não entendem que é Deus na sua vida. Eles não entendem por que a prosperidade vem. Eles não entendem por que Deus faz. Sabe por que Deus faz? Porque a promessa é dEle. É por Ele, é para Ele todas as coisas. É Ele que faz. E é Ele que sempre irá fazer. Quando Deus abençoa a vida de alguém que tem vida de altar e vida de tenda, as promessas vão cumprir. E não importa quantos vão se levantar, a promessa vai cumprir, você vai prosperar. E mesmo que aconteça, como Ezeque, a contenda, Deus vai trazer água viva sobre a sua vida. Ele saiu de lá, foi para um outro lugar chamado Sitna. E cavaram outro poço ali. Mas porfiaram de novo, chamaram aquele lugar Sitna.
Outras pessoas foram lá e viram, e tentaram entulhar os poços, tentaram impedir a prosperidade na vida dele, mas não conseguiram. E Sitna significa inimizade. Infelizmente são coisas que acontecem na vida de alguém que tem um chamado. Mas você sempre tem que estar disposto a perdoar, a continuar cavando poços, a continuar encontrando a fonte da água da vida, amém? Mas no versículo 22, fala de um outro poço. Fala que ele saiu de lá e cavou um outro poço. Só que nesse poço não lutaram contra ele. Sabe por quê? Ele chamou aquele lugar de Rehobote, dizendo, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Eles cresceram tanto, a bênção era tanta sobre a vida de Isaac, que eles tiveram que parar de lutar contra ele, porque não tinha mais como esconder que Deus abençoava a vida dele. Deixa eu te falar, queridos, vai chegar um momento que você vai prosperar tanto que não vai ter como, as pessoas vão falar, e Deus é com ele, Deus abençoa, não tem como. Já fizeram de tudo para derrubar ele, mas não consegue, porque a bênção está sobre ele. Eu não estou falando de ódio, de luta, não, eu estou falando de uma caminhada, que se você não estiver disposto realmente a perdoar, a continuar levantando o altar diante do Senhor, a se preocupar com aquilo que Deus disse, você nunca vai alcançar o propósito. Mas eu posso lhe garantir, queridos, que rebote vai acontecer. Vai chegar uma hora que você vai ser tão grande, que Deus vai abençoar tanto a sua vida, que não vai ter como mais esconder a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus vai te usar de uma forma tremenda e poderosa. Rebote vai nascer. E esse terceiro poço fala desse grande espaço, dessa experiência. E aí eu já quero indo para o encerramento, onde fala de um outro poço. No versículo 23 fala que depois disso, de rebote, ele subiu dali para Berseba. No 24 fala que apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. 26, e Abimeleque veio a ele em Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe de seu exército, e disse a Isaac, por que viestes a mim? Pois que vos aborreceis e me enviastes a vós. E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e deixaremos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Talvez nesse versículo tenha algumas revelações que você não tem ideia, porque Berseba foi um lugar onde teve uma aliança de paz, uma aliança de reconhecimento, uma aliança onde eles, que tem o significado desse juramento, desse reconhecimento, dessa permissão diante de Deus. Isso faz com que ele entre num nível maior, porque Deus promete ali, renova a aliança dele. Então Berseba fala de aliançarmos, de entrarmos num nível maior. E eu quero encerrar com isso, sabe por quê, queridos? Porque Berseba não é um poço, mas é um lugar. E quando você vai fazer uma pequena pesquisa, você chega em João 4, versículo 21. Quando Jesus passa naqueles poços que Jacó cavou, que Isaac cavou. Os discípulos, eles pensam que Jesus está com fome, e Jesus para ali, já na região, ali perto de Samaria. E a Bíblia fala que veio uma mulher com o seu cântaro pegar água naquele poço. Jesus se aproxima dela, fala, mulher, você pode me dar água desse poço? Ela fala, como é que você, sendo
um judeu pede uma samaritana água para beber. Jesus olha para ela e fala assim: se você soubesse quem te pede água, você não somente lhe daria água, mas eu lhe daria água que vai jorrar para a vida eterna. Aí ela pega e fala assim: por acaso tu é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Esse poço representava o quê? A bênção, a vida, a prosperidade. Agora vem Jesus e fala o seguinte: tem algo que é muito maior do que esse poço, é uma fonte que jorra. E Jesus começa a se revelar àquela mulher como a fonte de vida. Ele fala: eu sei. Ela fala: eu sei que os nossos pais adoraram nesse monte. Eu sei que eles tinham vida de tenda. Eu sei que eles cavavam poços. Eles adoravam a Deus neste lugar. Aí Jesus vira para ele e fala o seguinte: deixa eu te falar algo. Vai chegar um tempo, e esse tempo é agora, e que vai ter uma verdadeira adoração. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A revelação sobre aquela mulher foi tão grande que ela larga aquele poço. Ela que vivia escondida. Quando a gente pesquisa um pouquinho, a gente sabe que ela foi pegar água meio-dia, porque ela não podia pegar água junto com outras pessoas, porque ela era uma mulher maldita. As pessoas olhavam para ela, era uma prostituta. Ela tinha vários maridos. Mas Jesus traz uma revelação àquela mulher sobre uma água que jorra, sobre um altar, que não é mais um altar de pedra, mas um altar que está cravado no coração. Jesus traz uma revelação àquela mulher e começa a trazer uma simbologia espiritual. Jesus começa a dizer: olha, os altares que foram levantados neste lugar, será levantado no seu coração, e eu vim aqui para restaurar todas as coisas, e você não vai beber somente água de poço, vai jorrar um rio do seu interior para a vida eterna. Aquela mulher entende que aquela vida de altar dela, que ela seria peregrina. E qual é a primeira coisa que ela faz? Ela corre à cidade e ela prega o evangelho. Ela fala: esse homem revelou tudo, ele é o Messias, ele é um profeta. A cidade inteira corre para lá. Os discípulos chegam com comida e começam a falar assim: será que alguém deu comida para essa mulher? Ou deu comida para Jesus? Aí Jesus fala assim: a comida que eu vou comer, vocês não entendem ainda, mas é só esperar um pouquinho que vocês vão entender a comida que eu vou comer agora. Aquela cidade inteira chega. Aquelas pessoas chegam, recebem a palavra de revelação, a palavra de vida. E sabe o que é que eles dizem? Agora nós sabemos quem Ele é. Não pelo que nós ouvimos falar, mas por entender, por compreender que Ele é o autor da fé. Ele é a fonte de água da vida. Ele é o que nos faz nos tornar verdadeiros adoradores. Sabe o que é que Jesus está falando? A tua vida de altar precisa ser restaurada em verdadeiro adorador. A sua vida de tenda fala de você receber uma missão diante do Senhor, estar disposto a dizer: eis-me aqui. Sabe o que é que Jesus está falando? E pelo fato de você ser um peregrino nessa terra, você não vai mais cavar um poço aqui. Essa fonte vai caminhar com você. E para onde você for, essa água vai jorrar. Seja na faculdade, a água vai jorrar. Seja no trabalho, a água vai jorrar. Seja onde você estiver, Deus vai fazer essa água jorrar para a vida eterna. Vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Mas essa noite, comece restaurando a sua vida de altar. Comece a dizer: Senhor, esse altar, ele deve ser estabelecido em meu coração.
Perceba, fala desse lugar de promessa, desse altar no coração, desse altar que Deus habita. Então pare de ter vida de poço e passa a ter uma vida que jorra para a vida eterna. Deus quer te dar muito mais do que você possa imaginar. Então, se você tem desígnio e promessa do Senhor para a sua vida, você vai ter que ter vida de altar, vida de tenda. E você vai ter que entender que esse poço vai se tornar uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna.